Jai Hare Krishna! Todas as Jaya glórias Haribol. pela Prabhupada. Devotos Jai queridos, Shri. devotos de Krishna, estamos aqui com mais uma live pelo Meet, né? O Meet não é uma live, o Meet é um encontro, né? Onde todo mundo aparece, todo mundo fala, todo mundo participa, né? E esse aqui é para homenagear Srila Prabhupada. Hoje é o dia do desaparecimento de Prabhupada. Então, na verdade, Prabhupada deixou o corpo material, né? Aqui entrou em samadhi, porque o mestre espiritual ele não morre, né? O mestre espiritual vive para sempre. Aí ele apenas entra em samadhi, né? E aí nós podemos adorá-lo assim como adoramos a personalidade de Deus, Krishna, né? Através de um local que tem na Índia, né? Na Índia, o Samadhi de Prabhupada, onde está o corpo de Prabhupada, e ali os devotos podem ir e oferecer suas homenagens, né? Então, o mestre espiritual assumiu uma forma, né? O desaparecimento do mestre espiritual é o momento que ele assume uma forma para ser adorado, né? Essa forma para ser adorado, ele manifesta no momento em que ele vai deixar esse mundo. Ele manifesta essa forma, né? E ela fica, e os devotos fazem um templo, né? E nesse templo, os devotos adoram o Senhor, adoram Prabhupada. Também tem assim a outra forma, que às vezes ele deixa uma guirlanda, ele deixa uma flor, né? Aí chama-se Pushpa Samadhi. Também se faz um templo, né? Com uma deidade de Prabhupada e se adora, né? Então, esse dia, especialmente nesse dia, né? Tem o dia do Vyasa Puja e tem o dia do desaparecimento de Prabhupada. Então, no dia do desaparecimento de Prabhupada, a gente medita que o mestre espiritual não desapareceu, que o mestre espiritual ele está presente para aqueles devotos que estão trabalhando na sua missão. Os devotos que estão trabalhando na sua missão, qual era a missão de Prabhupada, né? Isso aqui já é um pouco da minha fala, tá certo? Eu ia fazer uma introdução, mas terminou ficando uma fala, né? Desculpa aí, todos vocês. Então, o dia de hoje é exatamente para entender que Prabhupada não desapareceu para os devotos que estão continuando a sua missão. Qual é a missão de Prabhupada? Prabhupada tem duas missões, certo? Que todo mundo sabe que Prabhupada trabalhou muito por elas. É a ISKCON, uma sociedade internacional para a consciência. Desculpe, só um minutinho, desculpe. Tem um latido de cachorro. Eu acho que tem um microfone ligado. Eu acho que deve ser o do Vrindavan. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, a missão de Prabhupada tem duas, basicamente, que Prabhupada, durante toda a sua vida, quis construir isso aí. Qual é? Uma delas é a ISKCON, uma Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Essa é uma missão de Prabhupada. Então, quem está trabalhando para o bem-estar, para a saúde da ISKCON, essa pessoa está unida com Prabhupada, está sentindo a presença de Prabhupada a cada momento da sua vida. E aquela pessoa que está também dedicada a distribuir os livros, que a outra missão de Prabhupada foi criar uma editora de livros espirituais, né, que é a BBT. Livros tratando do conhecimento científico sobre a natureza espiritual, sobre o eu espiritual. Então, que trata sobre Krishna, sobre a devoção a Krishna, sobre o serviço devocional. Então, essa literatura de temas espirituais é a BBT. Então, essa aí foi a principal missão de Prabhupada. Prabhupada cuidava do corpo e da associação dos devotos através da BBT. E Prabhupada cuidava do intelecto dos devotos e fazia mais devotos e expandia mais o movimento através da distribuição de livros, através da BBT, né? Então, essa é a missão de Prabhupada. Então, essa aqui foi um pouco da introdução, né, para essa homenagem a Prabhupada.
dia do seu desaparecimento. Então, assim, o que nós assim queremos assim também enfatizar agora é deixar um pouco cada um falar. Então, eu já fiz essa introdução, aí eu queria passar a palavra, né, para a Krishna Karuna, representante feminino, já que eu fiz a introdução representante masculino. Krishna Karuna vai fazer a segunda fala feminina e depois o Vrindavana. E a próxima pessoa que chegar, né, se for feminina, vai ser nessa sequência, um devoto, uma devota. Aí, quando acabar os devotos, fica só as devotas. Quando acabar as devotas, fica só os devotos. Ok? Então, vamos lá. Então, Krishna Karuna, fica você com a palavra. Eu já sei que o Vrindavana está assim, se inspirando para cantar Siguru Charana Padma, né? Mas, Karuna, vá lá. Fale aí para todos. Seu microfone está desligado, Karuna. Você está falando aí. Boa noite, então, para todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada no seu desaparecimento transcendental. Eu fiz uma oferenda e está no Vyasa Puja de Srila Prabhupada mesmo, né? Eu fiz a oferenda, foi publicada. E depois eu acho que eu já até publiquei já em alguns grupos antes, mas eu posso publicar de novo. E hoje eu vou ler aqui uma homenagem, não é bem uma homenagem, mas é uma fala de um professor que prefaciou muitos livros de Prabhupada, Thomas Hopkins, né? Nós já vimos muito esse nome nas contracapas dos livros. Então ele diz o seguinte: é uma história surpreendente. Se alguém lhe contasse uma história como essa, você não acreditaria. Aqui está um homem de 70 anos de idade, indo para um país onde nunca esteve antes, onde não conhece ninguém e ele não tem nenhum dinheiro, nenhum contato. Não tem nenhuma das coisas que você definiria como posses de alguém bem-sucedido. Ele recrutará pessoas, não de algum modo sistemático, senão que apenas pegará qualquer um, como se depare. E a essas pessoas, ele dará a responsabilidade de organizar um movimento mundial. Você diria então, que tipo de movimento é esse? Existem precedentes, talvez. Jesus de Nazaré disse: venha e siga-me, solte as suas redes, ou deixe a cobrança de impostos e venha comigo, seja meu discípulo. No caso dele, porém, ele não era um idoso em uma sociedade estranha, lutando com pessoas cujas as origens eram totalmente diferentes da sua. Ele estava lidando com sua própria comunidade. O feito de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, portanto, tem que ser visto como ímpar. Historiador de religiões, professor Thomas Hopkins. Então, aqui está discorrendo um pouquinho mais sobre essa fala desse professor. Aí, perdão, ele continua um pouquinho mais para frente. Essa história surpreendente continuou por muitas décadas, mesmo após a observação perspicaz de Hopkins, embora, claro, não na mesma escala ou ritmo dramático. Nesse artigo, tentarei documentar como o legado de Bhakti Yoga que Srila Prabhupada trouxe ao mundo está continuando e se expandindo mesmo hoje. Srila Prabhupada queria compartilhar o seu amor por Krishna com o mundo inteiro. E para cumprir essa aspiração divina, ele conclamou seus seguidores a distribuir mais livros, construir mais templos e iniciar mais devotos. Portanto, o movimento que ele iniciou, popularmente conhecido como o movimento Hare Krishna, muitas vezes define sucesso a partir dessas atividades. E com razão, porque essas atividades têm sido e continuarão a ser essenciais na formação, composição, alcance e trajetória do movimento. Contudo, o movimento frequentemente fica reduzido a essas atividades altamente visíveis apenas
e muito já foi escrito sobre elas. Por isso, irei me deter a outras formas pelas quais o legado de Bhakti segue em frente. Não tentarei fazer uma análise abrangente de todo o movimento, pois isso é uma tarefa muito grande e prefiro deixar para um historiador. Não posso afirmar que os exemplos do legado em curso sobre os quais falarei são os mais importantes ou mais representativos. Estes são apenas os exemplos que me saltam aos olhos da minha perspectiva limitada de indianos da segunda geração. Foi escrito, depois eu vou ver o nome do devoto. Surgimento de uma congregação vibrante. Talvez a característica mais marcante de todas da história do movimento Hare Krishna seja a sua mudança de um movimento baseado em templos para um movimento baseado em congregação. A palavra congregação é utilizada convencionalmente para se referir a qualquer grupo de pessoas que se reúna, muitas vezes para fins religiosos. No entanto, dentro da ISKCON, refere-se mais especificamente aos devotos chefes de família em oposição aos renunciantes. A ISKCON começou nos Estados Unidos e se espalhou por outros lugares do mundo ocidental. Nesses lugares, sua cultura devocional era tão completamente diferente da cultura ocidental dominante que os devotos sentiram a necessidade de praticar a cultura espiritual que adotaram, mudando-se para o templo, pois este oferecia um abrigo seguro em relação ao mundo exterior, materialista. Previsivelmente, muitos dos primeiros membros do movimento eram renunciantes. Todavia, com o passar dos anos, a maioria dos devotos viu esfriar sua empolgação quanto a ter ingressado em um movimento exótico. E mais devotos deram vazão ao seu desejo natural de se casar, ter famílias e carreiras. Na primeira década, a ISKCON tinha mais de 90% dos membros residentes no templo. Agora, ela tem mais de 90% residindo fora do templo. Essa mudança dramática na demografia causou inicialmente alguma preocupação entre alguns dos líderes do movimento, pensando que os padrões espirituais se diluiriam. Contudo, o que aconteceu não foi uma diluição, mas uma consolidação. Devotos ajustados a um nível de prática que eles poderiam sustentar ao longo de suas vidas. De fato, alguns membros da congregação tornaram-se gradualmente tão dedicados que gerenciam templos inteiros sem renunciantes na comunidade. Mesmo em muitos dos templos onde renunciantes estão presentes em posição de liderança, a congregação ainda toma a iniciativa gerencial e os renunciantes muitas vezes desempenham apenas funções pastorais e de aconselhamento. Os membros da congregação também ocupam posições eclesiásticas do movimento, incluindo posições de guru e membros do CGB. Eu vou parar por aqui, mas depois eu vou postar o artigo todo, porque é uma análise bem interessante, né? Feita por esse devoto chamado Chaitanya Charana. Está na revista Back to God Internacional, né? Aí depois eu deixo para vocês aí o link. E aproveito para falar um pouquinho, né, sobre esse pensamento dele, que Srila Prabhupada realmente ele veio atingir pessoas de todos os níveis. Então, no começo, nós tínhamos ideias errôneas sobre o que Srila Prabhupada veio fazer, alguns de nós tinham essas ideias errôneas. E hoje, como ele diz aqui no artigo, a sociedade está tentando se ajustar de alguma forma. Mas o que não mudou e o que não vai mudar nunca é a potência de Srila Prabhupada para cada um de nós. Estava lá na casa da Maravara hoje, nós fizemos o jejum, fizemos um abhisheka pequeno, né, ao meio-dia, e tudo isso, todos os detalhes da nossa vida, né? Vrindavan agora está partindo para um campo profissional que ele não tinha antes, mas até isso eu considero que é uma potência de Srila Prabhupada também, porque foi capaz de tirar a gente de uma zona de desconforto, né? Muito grande,
apenas com seu exemplo, uma pessoa com quase 70 anos, e que hoje você encontra o movimento dele muito bem, obrigado, em várias partes do mundo, né? Embora muitos de nós desconheçam, né, alguns fatos da Sociedade Internacional de Prabhupada, vê uma matéria rápida no YouTube, dá uma entrada na internet, mas se for fazer uma análise, o movimento hoje, em alguns aspectos, está muito melhor do que antes. Não que isso deva ser comparado, mas melhor no sentido de mais abrangente, de ter mais possibilidades das pessoas realmente serem tocadas por uma cultura que já foi feito um transplante assim delicado, né? Srila Prabhupada, ele comparou ele no começo do artigo a Jesus Cristo, né? Só que um Jesus Cristo idoso, longe do seu habitat e falando uma língua que a maioria das pessoas não entenderia. Então, como Harichakra falou, o desaparecimento de Srila Prabhupada, ele não ocorre para quem está engajado. Realmente, se ele ocorre, não há diferença entre o desaparecimento e o aparecimento, porque todo dia ele está aparecendo para nós, né? Todo dia, quando temos que recorrer, quando somos forçados por uma situação X na nossa vida, né? De que chegamos no nosso limite, não dá mais, Krishna me perdoe, mas daqui eu não passo, né? O arco Gandiva está escorregando da minha mão. Então, quando o devoto chega nesse ponto, realmente, aí a Prabhupada surge novamente na sua vida. Como a Rainha Kunti diz, que venham os problemas, né? Eu estava brincando outro dia com a Manavara e a gente não pode nem falar isso, porque já são tantos problemas, a gente tem que pedir para não surgir mais nenhum, né? Mas a Rainha Kunti dizia, surjam mais problemas, porque aí você se lembra de fato quais são as coordenadas, né, que o Srila Prabhupada trouxe para a sua vida. Porque senão a gente vai ficar inventando, né, assim, criando na nossa fantasia caminhos, né, caminhos que nem nós mesmos formatamos convenientemente ou de forma coerente, mas Srila Prabhupada já deu o caminho, né? 4 princípios, 16 voltas, entende? Então, para nós 3 que estamos aqui e alguém que futuramente vai ouvir, pode ser que pareça um pouco estranho reduzir a 4 princípios e 16 voltas, mas uma pessoa compromissada com o processo que Srila Prabhupada trouxe, vai ver que não tem outra escapatória, né? Assim, não tem outro meio de alcançar, de satisfazer Srila Prabhupada. No mínimo, 4 princípios, 16 voltas. O resto vem no vácuo, né? Vamos dizer assim, no vácuo dos princípios, no vácuo das ações do sada, né? No vácuo do sada. Poderíamos falar muito mais, porque são 8h30 ainda, é uma ocasião muito especial, muito maravilhosa, de nós ainda estarmos aqui, nós que já nos conhecemos de tão longas datas, né? Vrindavana, Harichakra, e a gente está aqui, né, tentando glorificar Srila Prabhupada, tentando trazer Srila Prabhupada para o centro novamente. Então, muito obrigada pela atenção. Eu vou deixar o espaço para Vrindavana cantar a bela canção de Prabhupada. E qualquer pessoa que tenha algum comentário, né, pode deixar aí na página, né, Hari? Aí na página não, na página da ISKCON Recife, né? E depois a gente vai fazer contato com vocês. Muito obrigada, gente, pela atenção. Jai Krishna. Obrigado, Krishna Karuna. Nós não estamos na página do Face da ISKCON Recife. Eu percebi. Eu percebi. Aí a pessoa, para deixar algum comentário, ela tem que primeiro entrar aqui, né? Quem não, entrar, pode comentar depois. Ela não vai ouvir a aula, vai ficar gravada, né? Ela pode comentar depois. Ela vai ficar gravada, mas ela não pode comentar depois. Não é como o Face, né? Não, ela pode comentar depois em outra mídia, Harichakra. Pode comentar no Facebook. Ela pode divulgar no Facebook. Isso. Pode divulgar e fazer algum comentário. Tá? Então, agora a palavra vai para a sua graça, Shrimad
Vrindavana Dasa Thakur, o ministro da Cultura do Krishna Oeste do Brasil. Jai Vrindavana, a palavra é com você agora. Jai Hare Krishna. Jai Hare Krishna. Jai Hare Krishna. Muita gratidão para o Hari Chakra, Mãe Krishna Karna, a oportunidade pelo convite, né, estar participando dessa homenagem a Srila Prabhupada. Eu vou cantar aqui a canção Sri Guru Charana Padma para Srila Prabhupada. Como nós já conhecemos, né, já cantamos sempre. Então eu vou cantar aqui, depois eu falo alguma coisa rapidamente. Vou ser bem objetivo, já são 8, né? Já são 8 horas e 32 minutos. Vou ser bem objetivo. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bando Mui Sarvadana Mate Bando Mui Sarvadana Mate Janhara Prasade Bai E Bhavatori Jai Janhara Prasade Bai E Bhavatori Jai Krishna Prapti Hoi Jaha Hoite Krishna Prapti Hoi Jaha Hoite Guru Mukha Padma Vakya Chittete Koriya Aikya Guru Mukha Padma Vakya Chittete Koriya Aikya Arna Kori Homane Asha Arna Kori Homane Asha Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati Je Prasade Pure Sarva Asha Je Prasade Pure Sarva Asha Chakudana Diloche Jame Jame Prabhu Se Chakudana Diloche Jame Jame Prabhu Se Divigyanari De Prokashito Divigyanari De Prokashito Prema Bhakti Ja Hoite Avidya Vinasa Jate Prema Bhakti Ja Hoite Avidya Vinasa Jate Vedegai Jahara Charito Vedegai Jahara Charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokana Lokera Jivana Lokana Lokera Jivana Haha Prabhu Korodoya Derromore Padachaya Haha Prabhu Korodoya Derromore Padachaya Ebejasa Gustu Tribhuvana Ebejasa Gustu Tribhuvana Ebejasa Gustu Tribhuvana Ebejasa Gustu Tribhuvana Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Prabhupada, Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Devi Shesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Devi Shesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai. Agora eu vou ler a tradução da canção. Os pés de lótus do nosso mestre espiritual são o único caminho pelo qual podemos alcançar o serviço devocional puro. Próximo a seus pés de lótus com grande respeito e veneração. Por sua graça, a pessoa pode atravessar o oceano de sofrimento material e obter a misericórdia de Krishna. Meu único desejo é que minha consciência se purifique com as palavras que emanam de sua boca de lótus. O apego a seus pés de lótus é a perfeição que satisfaz todos os desejos. Ele abre meus olhos obscurecidos e enche meu coração com conhecimento transcendental. Ele é meu Senhor, nascimento após nascimento. Dele é a premestade que emana, por ele a ignorância é destruída. As escrituras védicas cantam seu caráter. Nosso mestre espiritual, um oceano de misericórdia, amigo dos pobres, Senhor e amo dos devotos. Ó mestre, seja misericordioso comigo, conceda-me a sombra de seus pés de lótus. A sua fama se espalha por todos os três mundos. Shila Prabhupada Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai. Então essa é a canção que nós cantamos para glorificar Shila Prabhupada. Eu gostaria de ler a tradução de uma canção. Prabhupada gostava muito, que ele gostava muito dessa canção, que é Hari Hari Bifale. É uma canção, uma oração feita, a oração que a pessoa faz ao seu amado Senhor. É do Pratana. Isso é de Narottama Das. Narottama Das Thakur. Então, eu vou ler a tradução da canção Hari Hari Bifale. Ó Senhor Hari, passei minha vida em vão, tendo obtido um nascimento humano e não tendo adorado Radha e Krishna, eu bebi veneno deliberadamente. O tesouro do amor divino em Goloka Vrindavana adveio como o canto congregacional dos santos nomes do Senhor Hari. Porque nunca surgiu em mim atração por este canto? Dia e noite meu coração queima
como o fogo do veneno do materialismo, e eu não tomei as medidas para aliviá-lo. O Senhor Krishna, que é o filho do rei de Vraja, tornou-se o filho de Shat, Senhor Chaitanya, e Balarama tornou-se Nitai. O santo nome libertou todas aquelas almas que eram baixas e infames. Os dois pecadores, Jagai e Madai, são uma evidência disto. Ó Senhor Krishna, filho de Nanda, acompanhado pela filha de Vrishabhanu, por favor, seja misericordioso comigo agora. Narottama Das diz: ó Senhor, por favor, não me afaste de teus avermelhados pés de lótus, pois quem é meu amado além de ti? Jaya Shri Narottam Das Thakur Ki Jai. Essa é a sua canção que Prabhupada gostava muito, Hari Hari Bifale. Então, eu vou ficar por aqui, apenas encerrando, dizendo que é muito importante, como disse Prabhu Hari Chakra, Mãe Krishnakara, né? Srila Prabhupada, ele não morreu, né? Na verdade ele está mais vivo ainda, muito mais vivo, está muito mais vivo. E é importante sempre lembrar disso. Quando lembrarmos de Prabhupada, lembrarmos com a consciência de que Prabhupada está presente a cada momento da nossa vida. Desde que, claro, estejamos sempre buscando o abrigo de seus pés de lótus e de alguma forma engajado na missão de Srila Prabhupada. Então, só tenho a agradecer a Srila Prabhupada por essa oportunidade de me fazer caminhar gradualmente na descoberta de mim mesmo, na verdade, que é a autorrealização, para que assim eu possa compreender a minha relação eterna com o mestre espiritual, com os Vaishnavas, devotos, com o Senhor Krishna, com esse universo. Então, Jai Srila Prabhupada, muita gratidão ao Senhor. Jai, todas as glórias, Srila Prabhupada. Prabhu Hari Chakra, com o Senhor. Então, obrigado, Vrindavana, pelas suas palavras para Srila Prabhupada. Nós sabemos que, por mais que a gente tente falar sobre as glórias de Srila Prabhupada, nós não poderemos chegar ao limite, né? Porque as glórias de Srila Prabhupada estão muito além do nosso alcance, né? Srila Prabhupada era um Nityasiddha, um devoto eternamente liberado, que veio do mundo espiritual simplesmente para cumprir uma missão, né? Uma missão que não é fácil, uma missão muito, muito complicada. Ele passou a vida toda se preparando, né? E Krishna não deu resultado para eles. Durante quase 70 anos, Krishna não deu resultado para Prabhupada. E Prabhupada tentando cumprir a sua missão, né? Mas aí Krishna, no momento certo, ele deu tudo de uma vez, né? Ele deu tanto assim, né? Que foi um milagre, né? Foi realmente assim. Como é que um senhor, né, vem da Índia e vai para Nova York sem ter nada, né? Como foi descrito aí na leitura de Krishna Karuna, sem ter nada, sem apoio, né? E consegue criar um movimento internacional e tantas pessoas se dedicarem à sua vida, né? Não foi uma ou duas ou três, né? Mas foram milhares, dezenas de milhares de pessoas que dedicaram sua vida a Srila Prabhupada e a sua missão, né? Não só se dedicaram na época que ele estava na sua presença vapo, mas mesmo agora tem devotos que já estão com 70, 80 anos e estão dedicados da mesma maneira a cumprir
a missão de Srila Prabhupada, né? Então, isso realmente é fantástico, né? Pessoas apegadas ao gozo material e se transformaram totalmente, né? Se tornaram devotos de Krishna, né? Devotos imaculados de Krishna. Então, isso é a grande glória de Prabhupada, né? Se Prabhupada não fizesse nenhum devoto puro, ele já seria, né, glorioso, só por ter vindo aqui e tentado dar a consciência de Krishna. Mas Prabhupada é extremamente glorioso, porque ele fez muitos e muitos e muitos e muitos devotos puros de Krishna, né, que seguiram suas instruções, que dedicaram a sua vida, né? Então, isso é um grande milagre, né? É um milagre fazer com que pessoas que estão mortas ressuscitem, né? Que era o nosso caso, né? Nós éramos zumbis, né? Zumbis, mortos-vivos, né? Eram mortos-vivos, nós não tínhamos nenhum objetivo e nem nenhuma esperança na nossa vida, não havia nenhuma luz, mas aí Srila Prabhupada veio e trouxe a luz, né? Nos tirou de uma vida automática. A vida automática, ela é aquela vida de comer, dormir, fazer sexo, se defender, e depois comer de novo, dormir de novo, fazer sexo. Só isso a gente faz como animais, sem entender o que estamos fazendo. O Srila Prabhupada veio, né, e tirou a gente dessa vida automática. Ele deu um start na nossa vida espiritual, começou a nossa vida espiritual, e muitos se desenvolveram tanto espiritualmente, se tornaram tão avançados, que podem fazer discípulos no mundo inteiro, né? Então, não só Prabhupada, ele iniciou, mas os discípulos de Prabhupada iniciaram também, e os discípulos dos discípulos de Prabhupada, e todos assim, para a glória de Srila Prabhupada, vão iniciar e vão se tornar mestres e vão fazer um trabalho para salvar o mundo, né? Então, agora que eu preparei mesmo para falar, certo? Eu também segui nos passos do Vrindavan, né? Então, eu preparei a minha oferenda com a oração de Vishwanath Chakravarti Thakura, né? O Shri Guru Astaka, né? Então, essa oração é muito significativa, porque essa oração descreve a personalidade do mestre espiritual, né? Descreve o devoto puro de Krishna. E, especialmente, nós podemos encontrar todas essas características na vida de Srila Prabhupada. Todo o sucesso de Prabhupada foi porque realmente ele foi um mestre espiritual autêntico, né? Seguindo todas as diretrizes para ensinar a consciência de Krishna. Então, o primeiro verso do Sri Guru Astaka é Sansaradava Nagalida Loka, Pranayakaru Nyaganaganata, Pratasyakalyana Gunarnavasya, Vandegurosi Charanaravinda. Ofereço, o mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Então, essa é uma característica de Prabhupada. Todo mundo pode ver que Prabhupada tinha uma relação direta com Krishna. E Prabhupada recebia de Krishna, diretamente do Senhor Chaitanya, que é o oceano de misericórdia, ele recebia bênçãos constantes, né? Constantes. Por isso que ele conseguia fazer tantas coisas milagrosas. Assim como nuvens derramam sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo, o mestre espiritual salva o mundo material aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Então, essa existência material é como um incêndio na floresta, né? A gente está no meio dessa floresta e está tudo pegando fogo. Quando a floresta começa a pegar fogo, né? Tudo pega fogo, de todos os lados. Existe fogo para tudo que é lado. E você só vê labaredas de fogo, e você tenta fugir e só encontra labaredas de fogo para todos os lados. Então, nós estamos nesse mundo, Mrityu Loka, né? Assim,
tentando desfrutar, mas a gente não consegue desfrutar, a gente tenta se livrar das labaredas de fogo que estão nos perseguindo dentro desse mundo, né? E quando tem esse incêndio, você sabe que a floresta é feita de madeira, né? E a madeira, ela é combustível, né? Ela é combustível. Então, quando começa um fogo e começa a pegar fogo a madeira, então há combustível em toda parte. Então, o fogo está em toda parte, né? Então, aí não existe uma esperança. Como é que você vai apagar um fogo na floresta? São milhares de toneladas de madeira, combustível para pegar fogo. Como você vai apagar? Não é possível apagar esse fogo, a não ser que se chover. Então, o mestre espiritual ele tem uma capacidade, como Srila Prabhupada, de dar tanta misericórdia, ele tem tanta misericórdia, que ele é comparado a uma nuvem carregada de misericórdia. Ele é comparado a essa nuvem que descarrega toda a misericórdia para as pessoas em geral. Então, ele extingue o fogo do mundo, essa luta que as pessoas estão tendo, essas guerras, esse mal-estar, essas epidemias, essa loucura que está tendo, assim, que as pessoas estão loucas pelo gozo dos sentidos, mas o gozo dos sentidos só traz mais problemas para ela, para as pessoas em geral, só traz mais problemas, só cria mais loucura, só cria mais insanidade. Então, realmente, as pessoas nessa era, né, não só nessa era, mas as pessoas se entregam ao gozo dos sentidos, elas ficam realmente super perturbadas. Então, o mestre espiritual, ele tem tanta misericórdia que ele é capaz de neutralizar, e Prabhupada provou isso, né? Através de suas ações, que ele conseguiu neutralizar esse mar de ignorância, de gozo dos sentidos, desse fogo da vida material, né? Aí ele fala, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas, né? Então, essa nuvem de Prabhupada é como um oceano, né? Que ela evaporou todo o oceano e se tornou uma nuvem, né? Assim como tem a nuvem que vai da devastação, Savantaka, né? As nuvens Savantaka, da devastação do dilúvio, né? Prabhupada também ele veio trazer um dilúvio de misericórdia e afogar todos no mar de amor a Deus, né? Então, o segundo verso, vou ler só 2, porque não vai dar para ler os outros, já são 5 para as 9, né? Eu vou ler pelo menos o segundo. Mahaprabhu Kirtanya Nitya Gita Vaditra Madhya Mana Surasena Romanchakampa Shrutarangabajo Vandegurossi Chara Naravinda. Então, esse segunda estrofe aqui, a tradução recitando o santo nome, dançando em êxtase, cantando e tocando instrumentos musicais, o mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, isso aqui é muito interessante, porque estudando a história dos mestres espirituais, né, mesmo da nossa sucessão discipular, o mestre espiritual que você pode encontrar que mais cantou Hare Krishna para as pessoas, que mais ensinou a como cantar Hare Krishna, que deu o beabá do santo nome, foi Srila Prabhupada. Tanto que o movimento Vaishnava, na Índia, mesmo com Bhaktisiddhanta, mesmo com Bhaktivinoda, nenhum deles ficou conhecido como movimento Hare Krishna. Só o movimento de Prabhupada, que é uma Gaudiya Vaishnava, mas não ficou conhecido como Gaudiya Vaishnava, ficou conhecido como movimento Hare Krishna.
de tanto Prabhupada cantar Hare Krishna e incentivar seus discípulos a cantarem Hare Krishna, a sair nas ruas, cantar Hare Krishna, a cantar japa. Os devotos da Gaudiya Mata, né? Discípulos de Bhaktisiddhanta, eles cantam muito Hare Krishna, eles cantam 64 voltas de japa. Canta 64 voltas de japa. É muita japa, né? Agora, os devotos de Srila Prabhupada, eles cantam 16 voltas de japa. Mas mesmo assim, os devotos de Srila Prabhupada ficaram conhecidos como os Hare Krishna. Por quê? Por que isso? Porque esses devotos, eles não só cantam as suas 16 voltas, mas eles falam para todo mundo cantar Hare Krishna. E eles saem para as ruas para cantar Hare Krishna. Então, dessa maneira, Prabhupada, ele mais que qualquer outro acharya da sucessão discipular, ele ficou conhecido como movimento Hare Krishna. Apesar de Prabhupada ele ter publicado muitos livros, ter deixado um movimento assim bastante intelectualizado, com muita literatura, Srimad Bhagavatam, Upanishad, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, ainda assim o movimento não é conhecido como um movimento intelectual, mas ele é conhecido como movimento Hare Krishna. Ele é conhecido como aquele grupo que está sempre cantando Hare Krishna. E tudo que uma pessoa fala, pergunta para o devoto, aí a resposta do devoto é uma só. Se você cantar Hare Krishna, você consegue resolver esse problema. Não importa qual seja a pergunta, os devotos falam sempre Hare Krishna. Então, isso foi um legado de Prabhupada, de dar o santo nome de Krishna de uma forma tão intensa para as pessoas. E aqui está falando isso, né? Que o mestre espiritual ele está sempre satisfeito com o movimento de Sankirtan do seu Chaitanya, porque ele está saboreando a doçura da devoção pura em sua mente. Às vezes, seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. Então, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então, os êxtases de saborear o santo nome de Krishna, Prabhupada era muito discreto. Então, são pouquíssimas ocasiões que a gente possa conseguir ver Prabhupada apresentando sintomas de êxtase espiritual. Mas muito poucas, porque ele era muito discreto. Isso porque Bhaktisiddhanta também era muito discreto e Bhaktivinoda também. Porque existe um movimento na Índia chamado os Sarajas. E esses Sarajas, eles imitam essa devoção, esse amor por Deus, esses sintomas de amor por Deus. Eles choram, eles tremem, eles caem no chão. Então, mas é tudo artificial. Eles ficam, é só uma imitação, que não pode levar a pessoa à consciência de Krishna. Aí, como Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, né, eles combateram muito, porque essas pessoas elas não tinham uma vida moral que condissesse com aqueles sintomas de amor a Deus. Então, eles combateram muito, então eles também não exibiam os sintomas de devoção pura. Mas Prabhupada tinha tudo isso, exibiu algumas vezes que ele não pôde se controlar, né? Os sintomas tomaram a sua consciência, mas, de um modo geral, Prabhupada não exibia muito esses sintomas. Jai Hare Krishna. Então, eu vou encerrar aqui minha palavra. São 9:01, né? Passamos 1 minutinho, além da nossa cota de falar de Prabhupada, né? Mas, lógico, não deu nem para um grão de areia das glórias de Prabhupada, né? Então, eu quero agradecer a todos que
estão aqui presentes nesse encontro, né? Krishna Karuna, Vrindavana, né? Então, outros devotos tentaram entrar, eu vi no WhatsApp, que alguns devotos tentaram, mas eu coloquei o link errado. Quer dizer, eu coloquei o link certo no cartaz, tudo, mas esse último link aqui, essa última chamada, eu digitei uma letra errada aí, digitei errado. Se eles tivessem digitado pelo cartaz, o cartaz estava tudo certo, né? Mas, assim, a Madhava Priya tentou entrar, né? E outros devotos, eu vi que eles tentaram no WhatsApp, eles estavam tentando, né? Depois eu mandei correto, mas faltou talvez um pouco de insistência, né? Jai, Hare Krishna. Jaya. Quer falar alguma coisa? Não, agradecer aí a participação de todos, né, também que posteriormente vão ver essa gravação também. Agradecer ao senhor Krishna Karma pela oportunidade de participar dessa glorificação a Srila Prabhupada. E lembrar amanhã, né, quem é discípulo de Acharya Deva, amanhã é jejum até meio-dia, né, para o aparecimento de Srila Acharya Deva. Isso. Lembrando aí. Então Vrindavana, amanhã... O que você acha de amanhã a gente fazer um meet desse para Acharya Deva, para ler a oferenda? Pode sim, por que não? Eu não me importo se vem muita gente, se vem pouca gente. Acho que sim, acho bom. Olha, só uma opinião, eu só acho que deveria ser mais cedo, porque é um horário que, para Hari Chakra é o único horário que você pode, mas eu acho que se você trocar algumas coisas amanhã, você pode começar assim, umas 7 horas Hari Chakra, porque fica um pouco mais hoje mesmo, para quem fez, né, que eu fiz a programação durante o dia. Então, algumas pessoas vão fazer alguma coisa mais cedo. Então, quem tem o horário mais tarde, poderia tentar fazer o mais cedo possível para ele, que também facilita para as outras pessoas que já fizeram o programa em outro horário, entendeu? É só um comentário. Assim, 7 horas tá bom para mim, entendeu? Eu coloco 8 horas porque eu penso nas pessoas que estão chegando do trabalho. Às vezes as pessoas chegam no trabalho de 7 horas. Pois é, aí ficam cansados demais para participar. É isso que é o problema. Estão chegando do trabalho e ficam cansados. Aí por isso que eu coloco 8 horas, que dá tempo de tomar um banho, né? Se preparar para o programa. Bom, boa noite para vocês. Obrigado pela companhia. Vou sair mesmo. Amanhã, 7 ou 8 horas, tá? Hare Krishna, então vamos encerrar aqui nosso encontro devocional. E todas as glórias a Srila Prabhupada.